Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Já temos algumas pessoas entrando. Hoje, terça-feira, tarde, mais um dia propício para a gente falar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, para conversar aqui entre amigos. Que bom! O pessoal já está entrando. Oi, Thaís. Que bom. Vamos então, aguardando mais um pouquinho. E boa tarde a todos que estão entrando, que estão se conectando a essa corrente de bem, de luz, a esses amigos espirituais que vêm aqui nos fazer sentir um pouco melhor, que a gente possa se conectar a essa equipe, deixar nossos sentimentos, nossos pensamentos um pouquinho melhores, aprendendo. Obrigado, Cláudia. Estou ansiosa hoje porque é minha estreia, né? Hoje não temos palestrante. Eu que vou explanar sobre o Evangelho, hoje é a parábola do mal rico. Conto com a ajuda de todos vocês, eu estou vendo meus alunos entrando, um beijo aí para todos. E assim a gente fica mais tranquilo, né? Que estou vendo um monte de gente conhecida, estamos entre amigos. Então vou começar com os avisos. Primeiramente, queremos agradecer, domingo foi uma tarde incrível, né? Quem participou do encontro virtual, do 9º Encontro Espírita Caminho da Luz, que o tema foi Evangelho Sem Fronteiras. Foi muito gostoso passarmos essa tarde, foi um momento de união, de alegria, de superação, né? Onde pudemos nos sentir conectados, né? E pudemos sentir um pouquinho do gostinho de estarmos lá na nossa casa, porque a gente pôde ver um pouquinho do centro, podemos sentir essa energia, e tenho certeza que quem assistiu a live toda pôde sentir aquela emoção que a gente sente quando está lá, nos nossos 9 anos que passamos lá fazendo esse encontro. Foi muito gostoso. E nós queremos agradecer a todos que organizaram, a todos que participaram, né? Toda a equipe que conseguiu fazer esse evento dar certo lá da casa. Tivemos que fazer bastante adaptações lá no centro, lá na casa da Ercília, foi muito bom. Então, queremos agradecer, eu agradeço para a Surai, o nosso agradecimento que ela apresentou lindamente, e ao Maurício Bisioli, que cantou muito, e nosso companheiro da nossa casa, sempre nos trazendo tanta alegria, né? A Ercília Zilli, nosso muito obrigado, uma palestra maravilhosa, cheia de conteúdo, que com certeza fez a diferença. E o coral Vozes do Caminho, que foi muito maravilhoso. A gente se sentiu lá abraçados, cantando, dançando, e eu escrevia lá chorando também, porque foi muito emocionante. Foi muito gostoso e a gente pôde se sentir pertinho, né? Como essas lives. Né? Aproveitando, já convido a todos para participar dessas lives diariamente. Todos os dias temos live à noite, de segunda a sexta às 7h30 da noite. Temos também de terça à tarde às 14 horas. Temos de sábado e domingo às 10 da manhã. Nós temos as lives, temos a sustentação, a fluidificação das águas. Então você compartilhe com seus amigos, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa palavra, que precisam estar em sintonia com uma vibração mais positiva, né? Porque nós acabamos apenas assistindo coisas que nos fazem mal. Então é tão importante essas lives, né? Você, principalmente, que é trabalhador, que é aluno, assista às lives e participe também dos estudos virtuais que iniciamos na nossa casa. A nossa casa continua fechada, mas ativa mais do que nunca, né? Lives todos os dias, temos os estudos dos trabalhadores e os estudos com os alunos que já estão inscritos nos
cursos. Bom, continuando os avisos, nós temos os avisos da Minha Urna Faz o Bem, a nossa campanha em prol do nosso lar. Estamos precisando muito da sua colaboração para voltarmos a arrecadar notas fiscais sem CPF. Hoje essas notinhas estão fazendo muita falta na nossa obra social. Por isso queremos te convidar a ser nosso representante onde você estiver. É fácil participar da campanha. Você vai nos comerciantes que você frequenta, conversa com o síndico do seu prédio, com seus amigos, com seus vizinhos, parentes. Vamos arrecadar notinhas, né? E vamos pedir aos outros também que arrecadem. Quantos mais notinhas sem CPF, melhor. Junte-se a nós e você estará ajudando a manter o melhor atendimento aos nossos acolhidos lá no nosso lar. Espalhe essa ideia entre seus amigos e com a Minha Urna Faz o Bem, você coloca uma caixa, uma sacola, um recipiente qualquer, onde sejam depositadas as notinhas e vamos recolher as notinhas por uma boa causa. Fazer um bem, né? Qualquer notinha vale, contamos com vocês. O importante é que essas notinhas tenham uma validade, né? Estão pedindo que junte as notinhas, mas não perca o prazo, que é de um mês, tá? Tem validade de um mês. Quando conseguir juntar uma sacola de notinhas, entregue na rua Managé 78, de segunda a sexta, das 10 às 14 horas. Mas se conseguir arrecadar mais, uma quantidade maior, tiver tudo na data de validade, precisar que a gente retire, dá uma ligada e combina lá no número corporativo, tem aqui na tela esse número, é 99486-4879. Contamos com o esforço de todos. E nossa casa precisa da sua ajuda, continua fechada, mas precisamos mantê-la. Os nossos funcionários, manter o nosso prédio com as contas, né? E precisamos nos preparar, que espero que em breve a gente possa retornar. Mas enquanto isso, vamos nos ajudar e ajudar a nossa casa. Quem puder fazer um depósito de qualquer quantia, temos o número da conta ou pelo site no PagSeguro, centroacaminhodaluz.com.br. Temos o WhatsApp também para informações com mensagem. Esses são os nossos avisos de hoje. Vamos chamar o nosso convidado, que já pediu aqui. Ele está entrando e eu não consigo virar a tela. Oi, Olá, boa Oi, tarde. voltei. Boa tarde a todos. Que bacana, sua estreia na live. E é isso, né? Acho que uma grande oportunidade que a gente tem novamente de se ligar, de aprender, de trocar ideias, de refletir, né? Então, poxa, é isso. Vamos lá, Karine. Muito Bacana. bom te ver. Também, bacana, Muito legal. Mata um pouco da saudade, né? Sem dúvida, sem dúvida. O encontro foi fantástico, né? Deu para matar um pouquinho a saudade, igual você falou. Todos de parabéns. E com amor não dá para ser diferente, né? Foi um sucesso e muito legal, muito bacana. Isso aí. Então, Isso aí. Vou pôr a nossa música. Bacana, vamos lá. Você faz a nossa abertura. Perfeito, tá bom? ótimo. Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh Mestre, fazer-me que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, envolvidos com essa música, vamos agradecendo ao Pai da Vida por essa oportunidade, por mais um dia de comunhão com os nossos espíritos amigos, com a equipe espiritual do A Caminho da Luz, a nossa casa do coração, a nossa casa espírita e com todos os nossos companheiros nessa tarde. Pedimos, Mestre Jesus, humildemente, que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que hoje iremos receber através da nossa colega. Aproveita e peça que ela tenha o dom das palavras, que ela seja intuída para nos passar esses ensinamentos do nosso Mestre. E que o nosso Mestre Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos lá, Karina. Obrigada, Evandro. Vou precisar da sua sustentação aí. Estamos aqui. Então vamos começar a explanar sobre... Todos com você. Obrigada. A parábola do mal rico. Vou pegar as minhas anotações para não me perder. Então, essa parábola está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e em Lucas, capítulo 16 também, versículo 19 a 31. É mais um ensinamento maravilhoso de Jesus, né? A gente pode ver em cada trechinho dessa parábola muito simbolismo e muitos ensinamentos para a nossa vida atual e muitos ensinamentos morais que Jesus foi colocando de uma maneira simbólica. No primeiro momento você olha apenas aquela história, mas se você for analisar, tem muita coisa interessante para a gente retirar, né? Nessa época Jesus falava por parábolas, era comum esse aprendizado por parábolas, porque era mais fácil para as pessoas entenderem, é mais fácil gravar, né, uma história. E mesmo que essa história, principalmente as histórias de Jesus, ele enchia de metáforas, de simbolismo, muita criatividade, né, nas histórias, mas as pessoas conseguiam compreender temas muito complexos, né, que ele não conseguiria falar de uma maneira mais fácil. Né? E Jesus, usando esse cotidiano delas, dessas pessoas dessa época, usando essas palavras do dia a dia, ele conseguia envolver e tocar os corações, né? Mesmo que as pessoas não compreendessem muita coisa na hora, ficava alguma coisa, ficava aquela energia boa dele. E hoje nós estamos aqui, 2000 anos mais de 2000 anos depois, tentando desvendar, né, mais um pouquinho sobre essa parábola, que continua trazendo ensinamentos riquíssimos, principalmente para o momento que nós estamos vivendo agora, porque
chegou um momento que intensificou muitos problemas da sociedade, né? E a gente não pode continuar sendo indiferente a esses problemas, continuar vivendo como se não existisse essa vida futura, como se cada um fosse por si, e a gente não olhar o próximo, não praticar essa caridade, não aproveitar as riquezas que a gente tem, as condições, as oportunidades que a vida nos dá. Então, antes de eu ler a parábola para vocês se situarem, quem ainda não lembra qual é a parábola, que é uma parábola que não é tão conhecida, fui buscar na Bíblia onde que Jesus falou isso, né? Ele estava num grupo que tinha muitos ricos, né? Ele falou do talento, falou várias outras parábolas também. Então, tinha ricos e poderosos judeus, né? Tinha os fariseus, tinha escribas, tinha também saduceus, que eles não acreditavam nessa vida após a morte, nessa ressurreição, e os próprios sacerdotes estavam lá, e os sacerdotes eram os mais ricos do local, né? Porque essa religião judaica, ela pregava que a riqueza era sinônimo de espiritualidade, de fidelidade a Deus. Se você é rico é porque Deus gosta de você, está te ajudando. E, ao contrário, se você é pobre e doente, era um sinônimo que você era um pecador, que você era um excluído da sociedade. Então, junto com esse grupo que Jesus estava contando essa parábola, tinha essas pessoas poderosas de poder da igreja que conheciam a lei judaica, que conheciam Moisés, que conheciam Abraão, né, todos esses significados que Jesus colocou na parábola, e também tinha os gentios, que eram os excluídos, né, marginalizados por esses judeus mais ricos, né? Então, Jesus escolheu as palavras e falou essa parábola, imagina, para poderosos lá, que eram ricos, imagine ele contar essa parábola dizendo que você vai para o inferno, né? Então, Jesus, ele sabia usar essas histórias, né, para gravar algum ensinamento. Então, eu vou ler a parábola aqui, que está em Lucas, capítulo 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as suas úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males? Por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. E demais, e que entre vós e nós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, e não suceda eles também que venham para esse lugar de tormento. E Abraão lhes disse: Eles lá têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, essa é a parábola que Jesus veio nos trazer. Quantas lições nesta parábola, né? E a gente analisando assim pela luz do Espiritismo, a gente pode ver a importância, ele falar nessa parábola da importância da encarnação atual, de tudo que a gente, dos recursos que a gente recebe hoje na nossa encarnação,
para a nossa evolução. E não estou falando de bens materiais, estou falando das oportunidades para o nosso crescimento, que às vezes a gente deixa passar. Importância das virtudes do Lázaro, né? Que ele era pobre, mas ele estava resignado, ele tinha humildade, paciência. Mostra a situação no mundo espiritual após a morte, que é uma consequência dos nossos atos da nossa vida atual, encarnados, né? A lei de causa e efeito. Mostra o abismo moral, né, que foi criado por Lázaro, pelo rico mal, né, e o inferno que ele também criou por causa da culpa, né? Então, muitos ensinamentos em uma só. Dá para muitas lives. Bom, e o principal que a gente tem que absorver mesmo é a importância da caridade. Que fora da caridade não há salvação. Então, esses são alguns ensinamentos que eu observei, deve ter bem mais, né? Cada vez que você lê a parábola, você observa mais alguma coisa. E eu vou me utilizar de alguns textos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, para me ajudar aqui. Os textos do Emmanuel, sempre, né? Do André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, tem uma exposição sobre essa parábola do Padre Hipólito aos espíritos que estavam lá no umbral. E o livro do Cairbar Schutzel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Começando por esse livro, né, tirei algumas citações dele. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade. Então podemos ver os dois extremos da condição humana, a pobreza e a riqueza. Então ele diz, o rico gozou no mundo e sofreu no espaço, que é o plano espiritual. E o Lázaro sofreu no mundo material e gozou no espaço, que é o mundo espiritual. Então, ricos e pobres são espíritos em provação. A pobreza é uma prova dura e a riqueza é uma prova perigosa, né? Mas nenhuma nem outra são más, elas são provas neutras, né? Quem dá esse sentido de boa ou mal é o próprio homem, né? As duas, elas servem para nosso aprimoramento. Então, o problema que nós temos aqui não é a da riqueza nessa parábola, né? Sendo a culpada por todos os nossos tormentos futuros. Nem a pobreza é a salvação. Então, ser rico você vai para o inferno, ser pobre você vai para o céu. Não é isso que ele quis dizer. Mas sim, o homem, como ele utilizou essas suas riquezas, né? Como que esse rico mal, que ele já fala, rico mal, né? Se utilizou dos seus privilégios como rico, esbanjando seus recursos apenas para o seu prazer, não fazendo nada de útil para os outros, né? Nem com o supérfluo que ele tinha, as migalhas que caíam do seu banquete, que caíam da mesa, ele não dava para o pobre que estava lá na sua porta. Ele foi egoísta, não teve caridade, não cumpriu a sua prova. E no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito sobre a riqueza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, que a concebe, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Allan Kardec, no capítulo 16, também, item 7, fala assim. E André Luiz também, num texto, fala, o problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. Então, é o que a gente faz com o que a gente tem, né? Não é que uma coisa externa vai nos trazer o mal. Então, esse rico, esse homem mau, simboliza as pessoas apegadas à matéria, o egoísmo, que não consegue empregar os recursos que ele tem no bem e no amor ao próximo. E no primeiro momento na parábola, a gente consegue enxergar a vida atual, né, a encarnação deles, e vemos o que o rico valoriza, né, os prazeres momentâneos, e depois nós vemos eles em espírito. Esses valores não significam nada quando estamos desencarnados em espíritos. Nós valorizamos muito aqui as coisas materiais, o corpo físico, e o espírito não tem corpo físico, não tem nada material, não tem bens materiais. Então, chegando lá, a gente tem uma outra interpretação de valores.
E no livro do Caibar Schutzel, ele compara essa situação com os dois lados da moeda. De um lado, numa moeda a gente tem uma figura, né? E do outro lado a gente tem o valor dela. Então, essa figura da frente seria a nossa encarnação e a figura de trás seria quando a gente está desencarnado. Quer dizer, o que vale é o valor, não é a figura. Porque a gente aqui encarnado pode estar fantasiado num corpo bonito, com belas roupas de púrpura, de linho, como vestia-se o rico, podemos comer bem, né? Mas chegando do lado de lá, se a gente virar a moedinha for 5 centavos, né? Você não vai valer muito. Então, o que vale é o valor que está escrito do lado de lá. E o que aconteceu com Lázaro, né? Ele tinha um valor mais alto, apesar daqui ele estar vestido com nada, né? E hoje em dia, a gente tem que trazer sempre para os dias de hoje essa parábola. O mundo, ele evoluiu muito tecnologicamente, mas os valores morais estão muito deturpados, né? O que significa vencer na vida hoje? Ter dinheiro, ter beleza, ter poder, ter fama, ter influência, né? Esses influencers digital agora na moda. Esses bens materiais, eles abrem muitas portas aqui no plano físico, né? Essas pessoas têm muito acesso a muitas coisas, mas eles se esquecem de utilizar essa riqueza para o progresso, que é a finalidade da riqueza, para o progresso do próximo, da sociedade, do bem, né? E são usadas apenas para perdições espirituais, para coisas que não vão te ajudar a evoluir. Quanto que você tem uma influência, pode estar usando para levar o Evangelho de Jesus, levar o bem, você pode estar ajudando ao próximo. A maioria da sociedade é indiferente. Então a gente vê com esse frio todo que teve os mendigos que morreram de frio. E a gente correndo contra uma pandemia, buscando vacina, medicamentos, tendo uma preocupação exagerada não, mas muito recurso usado nisso, e uma pessoa pode morrer de frio porque não tem cuidados, né, nem da sociedade, nem do governo, seja lá. O importante é que nós temos que nos responsabilizar e ajudar da maneira que nós podemos, né? Então, essa falta de caridade que a gente vê no dia a dia das pessoas é o que vão trazer esse tormento futuro, né? E também vamos falar um pouco dos Lázaros, né? Dessa vida, que representam os humildes, que representam aqueles que sofrem e são consolados. E no livro do Caibar Schutzel, ele diz que os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer, o que vestir, mas estão cobertos com púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares, mas tem prazeres nefastos. Esses Lázaros que ele quis dizer na parábola, que serviu de símbolo, são os que sofrem com resignação, são os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que vêm usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas são pacientes, são resignados, não se revoltam porque creem no futuro e esperam as dádivas que estão reservadas por Deus. Eles sabem porque estudam, esperam e oram que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio das suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, né? Um bônus hora, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar aqui na Terra, né? Não faltará, porque a justiça de Deus é infalível. Então, depois a gente vê essa situação dos dois, do rico, do Lázaro, tem o desencarne deles, e é revelada a verdadeira situação de ambos do mundo espiritual. Um está no céu, o outro está no inferno, e há um abismo entre eles. O que significa isso? Não é uma criação de Deus, não é uma punição de Deus. O importante é que esse abismo é cavado pelo próprio homem. Deus não fez inferno nenhum para o homem, não é uma punição, né? É o livre-arbítrio de cada um. Quem criou isso foi o próprio rico, e
que criou o seu inferno com a sua consciência, com seus atos, né, com o seu sofrimento, com o seu livre-arbítrio. E esse abismo que separa os dois é moral, é de evolução, né, foi criado também pelas condições de cada um. Então, é a consciência de cada um que vai ditando essas... julgando, que ele possa mesmo se julgar à luz de uma justiça divina, porque cada um traz gravado dentro de si todas as leis morais, né? Então é a hora que o espírito reflete sobre si mesmo e ele cai nesse inferno que ele mesmo cria, né? E o rico ainda inocente fala para Abraão mandar Lázaro avisar os seus parentes, né? E Abraão é sábio responder que já mandou Moisés, já mandou os profetas, e se eles não ouviram eles, né? Que dirá se vir um morto, né? Mesmo que ele ressuscite, não vá como Jesus, né? Eles não vão acreditar. Então, na verdade, ninguém é inocente, tudo está gravado na nossa consciência, todas essas leis morais. Não podemos alegar esse desconhecimento, né? Nenhum de nós. Somente nós que temos aqui estudado muito, e a gente é lembrado sempre. Nós temos, vieram profetas, veio Moisés, mas nós também tivemos Jesus, modelo e guia, né? Nós tivemos Jesus para nos trazer o Evangelho, e agora temos a doutrina espírita para nos guiar, né? E a gente ainda procura outros profetas, né? A gente quer outras pessoas para lembrar a gente já tem Jesus, né? A gente já tem tanta coisa boa para nos relembrar. Para que nós vamos querer fenômenos? É isso que acontece dentro de uma casa espírita, quando as pessoas vão lá só para buscar o fenômeno em si, querer ver alguma coisa assim, né, mais extraordinária, em vez de ir lá para estudar os ensinamentos de Jesus, que é o que importa. Por isso que a gente bate sempre na tecla aqui: reforma íntima, autoconhecimento, né? Então não adianta a gente querer ver espírito morto para vir. Quantos não pedem psicografia toda hora? Porque querem alguma mensagem, alguma coisa. Tudo isso já foi dito, né? Tudo que tem que ser dito já foi dito. Então, o Emmanuel, ele pegou só essa palavra ouçam-nos da parábola em toda, escreveu um livro, né? Escreveu um texto no Pão Nosso, né? Então ele fala aqui num trecho desse texto dele: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é um ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual e, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos do mundo, que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então a gente quer, já pensou se cada pessoa escolher um espírito para voltar, para contar para ela o que acontece do lado de lá? Então a gente não pode, já temos emissários que já vieram dizer tudo isso, né? E nós queremos sempre essas facilidades. Jesus, sabiamente, né, nessa parábola, ele identifica Lázaro com nome, né? Isso que me achei interessante, porque ele fala assim: o rico mau e o Lázaro, né? E geralmente a gente acha os mendigos, eles são invisíveis, vamos dizer assim, na sociedade. A gente passa por eles, desvia. Quem que sabe o nome de algum mendigo, de alguém que está lá, né? E Jesus colocou, sabiamente, né? Colocou Lázaro.
identificando o seu nome. E ele escreve lá que Lázaro estava sentado na porta do rico. E o rico não precisava nem sair para procurar alguém para ajudar, né? Quantos Lázaros a gente não tem na nossa porta e a gente não está enxergando, né? Porque eu acredito que se a gente for pegar essa parábola e se colocarmos no lugar de alguém, não vai ser do Lázaro, vai ser do rico, né? Porque se a gente está aqui, temos acesso à internet, estamos com saúde, né, Evandro? Estamos todos bem, graças a Deus, nós somos ricos. Ricos de saúde, ricos de inteligência, ricos, nem que não seja de bens materiais, mas que seja de conhecimento, que seja de inteligência, que seja de saúde, né? E tem um texto aqui de Emmanuel também, outro texto dele, que chama A Parábola do Rico, que eu vou ler para vocês também. Ainda tenho tempo, né? Tem. Que ele fala isso, que essa riqueza, na verdade, não é a riqueza material, é tudo o que você tem e pode doar e você não doa. Então, assim, ele começa no livro Tocando o Barco, a mensagem 24. Não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Então, essa riqueza não é só material. Ainda hoje, há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta, né? Então, nós temos as pessoas com muita saúde negligenciando aqueles que não têm saúde, sejam enfermos do corpo ou do espírito, da alma, né? Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados na corrente da ignorância. Então, a gente não pode esconder os nossos conhecimentos, né? Temos que aparecer aqui na live, temos que falar, temos que levar essa mensagem ao próximo, porque aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado. Se a gente tem o conhecimento, a gente tem que passar para frente. É uma riqueza que a gente não pode esconder, que nem os talentos, né? Da outra parábola. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhe imploram uma réstia de alegria. Então a gente fica na nossa bolha, fugindo desses ambientes de miséria, fingindo que não existem, e a gente fica achando que a gente não precisa levar uma alegria a essas pessoas, né? E nas variadas sendas do mundo somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé. Então, olha quantas coisas que Emmanuel vai colocando, né? Se a gente tem fé e a gente menoscabe aqueles que suplicam leve migalha de esperança. Então, a gente não pode ter a fé e ficar trancado dentro de um templo de pedra, né? Dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja. A gente tem que levar lá para fora, tem que levar no dia a dia essa fé para dar esperança ao próximo. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade, da aflição, em provas mais ríspidas que as nossas. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriquecem com mínimos gestos nossos, no setor da bondade, do estímulo, do entendimento e do perdão. Não te detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico, em que um pobre sovina encontrou, ao fim da estrada, apenas o azinhavre a que se lhe reduziu o perecível tesouro. Então, não vamos só ficar na história, vamos entrar mais a fundo. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. E ele termina: abracemos os penitentes da necessidade, do desânimo, da expiação, do sofrimento, que anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva, e oferecendo-lhes o próprio coração, em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual.
Então, Emmanuel fecha com chave de ouro, e eu faço um parênteses aqui e ainda coloco um trechinho do André Luiz, que ele deixa de uma maneira mais clara quem são aqueles Lázaros. Então, esses Lázaros chamam-se eles familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos da humanidade, filhos famintos de orientações, pais necessitados de carinho, viajantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que se aproximam de nós, implorando algo de reconforto, de alegria, todos os dias. Então, a gente não precisa sair atrás de um mendigo na história, né? A gente olhando apenas esse lado, a gente tem isso dentro das nossas casas, a gente tem isso no nosso dia a dia. Então, vamos aproveitar esse momento que nós temos agora, a nossa encarnação atual, que é a melhor encarnação que nós já temos, né? Que é atual, e vamos aproveitar toda essa riqueza que a gente tem, de fé, de saúde, de conhecimento, de inteligência, né? E vamos ajudar aquele que nos procura, que seja com o mínimo que a gente possa ofertar, né? E esse, então, foi o ensinamento dessa parábola. Espero que tenha ficado claro. E vamos partir. Com certeza ficou muito claro. Ótima estreia, né? Um tema tão, infelizmente, ainda atual, né? O que a gente está vivendo. Acho que nesse contexto que a gente está vivendo mais do que nunca, essa parábola ela é muito atual, né? Mas eu acho que é isso que você falou. Eu acho que o que a gente pode, do nosso lado, é isso, né? Sair dessa caixinha, é aparecer, é levar a caridade em todas toda a sua amplitude, né? Eu acho que caridade é além do que a gente está falando de material, a gente sabe disso, e seguir, né? E sempre com aquela fé e aquela esperança de que os homens ricos percebam o valor da caridade, né? Eu acho que esse é acho que é uma grande mensagem que essa parábola traz pra gente, né? Então, é isso. Bacana e, poxa, que delícia, né? Uma terça-tarde, um tema tão atual, né? E um ensinamento magnífico pra gente levar e carregar e poder compartilhar, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Colocar no nosso dia a dia. Sempre. Vamos, então, aproveitar, fazer nossa vibração, colocar nosso copinho de água aí, quem não colocou ainda. Quem não colocou, dá um tempinho para ir buscar as suas águas, né? Então, a gente vai para o encerramento. Né? Então, a gente convida a todos agora a cerrar os seus olhos, a percorrer mentalmente cada cantinho do seu lar, espaço físico, envolvendo numa luz muito intensa e radiante. Essa luz ela vai higienizando cada ambiente, cada cantinho, deixando tudo muito limpinho, deixando claro, brilhante. E vocês e todos possam sentir um leve perfume dessa higienização. Que os irmãozinhos que eventualmente estejam no nosso lar, que não tenham e não podem nos ajudar nesse momento, possam ser envolvidos nessa luz também, com muito amor, nessa luz radiante, e que eles possam ser levados até a nossa casa de oração. Lá com certeza serão acolhidos com todo amor e orientados. Vamos então mentalizando todos aqueles que convivem conosco, sob o nosso teto, também envoltos de muita luz, rogando ao Pai uma convivência fraterna, afável, por que não também enfatizar a caridade dentro do nosso lar, que possamos cultivar a paciência, a indulgência, e que sempre sejamos gratos em tê-los como companheiros de jornada. Esses fluidos luminosos, intensos, agora são projetados ao alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, retirando tudo aquilo que não vem do Mestre Jesus de nossos pensamentos
e no lugar colocando pensamentos positivos, de fé, de esperança e de certeza de que dias melhores virão sempre. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, as inseguranças e todos esses pensamentos que nos afligem no dia a dia. Esses fluidos ainda nos atuam em nossos sentimentos, higienizando os nossos sentimentos, fortalecendo o sentimento do perdão, do auto-perdão, do amor por todos aqueles que nos rodeiam, que todos possam sentir o quanto são amados por todos aqueles que o rodeiam, por seus amigos, entes queridos. E fortaleça também o sentimento da caridade, principalmente a caridade por nós mesmos, em primeiro plano. Sentimos ainda que esses fluidos benfazejos projetados em nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Que nossos frascos de água agora, nesse momento, sejam fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos, Pai, a vida, vamos vibrar então pelo nosso planeta, emitindo com força o nosso pensamento e uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país, nossos dirigentes, que eles possam ser intuídos pelos espíritos de luz, que governem com sabedoria, justiça e caridade. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo. E que cada brasileiro se conscientize da importância do nosso papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços há muito unem a família a caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que a cada um deles seja parado pelo Cristo Jesus, e o que mais necessitem, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permanecemos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar encerrando com a nossa música. Pai Nosso, para a gente encerrar a live. Boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus, viu, gente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor dela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior,
que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Evandro. Muito Sempre bom. que precisar, estamos aí. Valeu, Karina. Parabéns. Muito legal. Até a noite. Próxima Até a live próxima, com a se Deus Cíntia, quiser. tá bom? É isso aí, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Até mais tarde. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais.